Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Mais uma vez aqui, Rafael Racor. Nesse vídeo aqui a gente vai falar as maiores roubadas que você vai encontrar em Portugal em 2023. Fica comigo até o final do vídeo. Com certeza você vai repensar se você deve ou não deve morar em Portugal. Vamos nessa! Muito bem, senhoras e senhores, antes de mais nada, como você sabe que os conteúdos aqui são sempre muito sinceros e bacana, eu já te peço que clica aí no gostei, que ajuda muito o canal, tá bom? Quais são as maiores furadas de 2023 para você morar em Portugal? Você já parou para pensar nisso? Talvez você começou o ano aí pensando, vou morar em Portugal, esse é o ano que eu vou morar em Portugal, me planejei ou não me planejei, mas vou mesmo assim. E o que é que talvez você encontre aqui que vai te surpreender de um jeito negativo? O que será que você pode encontrar aqui em Portugal que não é o que você esperava quando você planejou vir para cá? Bom, número 1 são os aumentos de quase tudo. Os aumentos de moradia, os aumentos de mercado, os aumentos do varejo, os aumentos até na nossa cerveja, até no nosso vinho. Tudo está mais caro em Portugal. Essa é a primeira furada que você vai encontrar. Muito causado pela guerra, outras simplesmente causadas pelo turismo, pela gentrificação em Lisboa, uma cidade que gente do mundo inteiro está vindo morar, porque tá quente, principalmente no setor de tecnologia. Muitas empresas estão vindo para cá, porque para essas empresas aqui é barato. Então elas vêm com muita grana e faz todo o resto subir. Furada número 2, que você vai encontrar em Lisboa em 2023. Tem muito brasileiro aqui. Já tem mais de 200 mil, se eu não me engano. Muitos brasileiros estão vindo para cá. E outra coisa fenomenal está acontecendo. Junto com os aumentos de preço, muitos portugueses estão indo embora de Portugal, estão indo para outros países. Então acaba que muitas vezes o brasileiro vem para cá e acaba ficando só com amigos brasileiros, principalmente por não falar inglês, ou por timidez, ou por não, sei lá, por dificuldade de interagir com pessoas de outros países. E aqui em Lisboa, meu caro, você vai encontrar gente do mundo inteiro. Aliás, você vai encontrar mais estrangeiros do que locais aqui. Eu digo por experiência aqui. Você vai comer uma coisa ali na rua, o cara que está ali vendendo, provavelmente ele é estrangeiro. Você vai num bar, no central e tudo mais, você vai lidar muito mais com estrangeiro. Agora, é claro, né? Se você não falar inglês, obviamente você nem vai notar isso, porque é aquilo, né? Já ouviu aquela história de que quando uma mulher tá grávida ou quando a esposa de um cara tá grávida, você vê um monte de gente andando com um carrinho de bebê, você vê um monte de gente grávida? Então, é a mesma coisa. Se você só fala português, você muito provavelmente não tá preparado para identificar outras línguas que as pessoas estejam falando ali ao seu redor, né? Então esse é um outro ponto. Número 3, também relacionado ao ponto número 2. Se você vem para Portugal pensando que aqui vai ser um país fácil porque falamos a mesma língua, né? Teoricamente em Portugal fala-se português e o Brasil também, você está enganado, você vai quebrar a cara, infelizmente, com isso, tá? Não é assim. Portugal é um país da União Europeia onde tem muitos estrangeiros o tempo todo e é inevitável você falar inglês. Ou melhor, se você não falar inglês, você muito provavelmente vai ficar aprisionado a um ciclo de pessoas que só falam português. Isso vai te trazer muitos malefícios, porque você vai perder grandes oportunidades, porque as pessoas que mais têm dinheiro nesse país não são os portugueses, não são os brasileiros. Pode ser sim, tem alguns portugueses, claro que tem dinheiro, tem outros brasileiros também que têm dinheiro, mas no geral o mercado que vale a pena em Portugal é estrangeiro, tá? É um mercado de pessoas que não falam português. Pode ser gente dos Estados Unidos, sim, pode ser gente da Inglaterra, sim, mas pode ser pessoas de língua nativa não inglesa. Então, pessoas do resto inteiro da Europa, da França, da Alemanha, de Luxemburgo, da Holanda e tal. Então, não falar inglês é uma baita furada. Dica, se você vem para cá sem falar inglês, você vai sofrer muito mais as consequências do que uma pessoa que fala inglês. Garantido. Pode escrever isso, tá? Lógico, você pode se dar bem, pode encontrar seu ponto. Não estou dizendo que você não vai encontrar o seu espaço, dependendo da profissão que você tem. Eu conheço muita gente que não fala inglês, principalmente brasileiros que não falam inglês. São vários outros aí, bangla, indianos, que falam inglês muito mal e conseguem se virar. Então pode ser o teu caso também. Mas, de fato, se você fala inglês, as suas oportunidades são 10 vezes mais. E para mais do que 10 vezes, tá?
fechar negócio com americanos, fechar negócio com ingleses, com alemães, ou simplesmente você trabalhar com turismo e você ter contato com gente de fora todos os dias, vai elevar o teu nível muito mais. E, claro, a recompensa financeira vai ser maior porque eles têm mais dinheiro. Por experiência própria, portugueses e geralmente brasileiros. Não me levem a mal, peço desculpa se isso ofende, mas não é uma ofensa. Por mais rico que sejam as pessoas, por mais bem-sucedido financeiramente, maior que seja a condição que a pessoa tenha de pagar, é muito difícil que elas não vão barganhar. Isso é uma coisa cultural. Português barganha, brasileiro barganha. Então, assim, você tem um valor para a prestação de um serviço, vão sempre tentar desvalorizar o seu serviço, vão sempre dizer que alguém cobra menos, vão sempre dizer, ou melhor, quase sempre, vão pedir desconto, vão tentar, de alguma maneira, sair ganhando, tá? É o contrário, muitas vezes, com americanos, que eles... Quanto é o seu, sei lá, o custo do seu serviço? Ah, é X, toma X mais 10%, toma X mais 20%. Não estou dizendo que acontece sempre, nem com um, nem com o outro, mas é bom você estar esperto que isso é um aspecto cultural, as pessoas aqui barganham, fique atento a isso. Mais uma furada número 4, de você vir morar em Portugal, em Lisboa, em 2023. Amigo, amiga, tá muito caro o aluguel, os aluguéis subiram muito, tiveram mudanças de contrato, tá, na lei. Antigamente você podia alugar um apartamento e passava-se 5 anos, era praticamente impossível que o proprietário desse apartamento tivesse o direito de tirar o inquilino de lá por qualquer razão. Hoje em dia já é possível, ele pode simplesmente te ligar e dizer, olha, você tem 3 meses para sair, e sem muita justificativa. Às vezes pode ser só porque ele quer aumentar ou fazer uma reforma no apartamento e colocar o preço lá em cima, porque tá livre para fazer isso. Então você vai encontrar apartamentos, aluguéis muito mais caros do que quem encontrou há 5 anos, do que quem veio morar para cá há uns anos antes, né? É impossível encontrar aluguéis justos? Não, não é impossível, principalmente se você estiver disposto a sair um pouquinho de Lisboa e não ficar aqui no centro, né? Eu estou bastante central aqui, mas você pode, por exemplo, morar na margem sul, você pode morar um pouco mais para cima, em Sacavém, regiões um pouquinho mais fora de Lisboa. Furada número 5, para vir morar em Portugal em 2023. Essa principalmente para os músicos, como a maioria dos inscritos aqui no canal são músicos, né? A gente começou esse canal falando sobre música em Portugal, música no exterior. Uma grande furada não sei se você viu alguns vídeos de músico já, se viu, provavelmente viu algum meu também, onde parecia muito mais fácil ganhar dinheiro na rua, ou em bares e tal, porque os custos eram mais baixos também. Hoje, os custos estão mais altos e os pagamentos estão praticamente os mesmos valores de 2018. Não acompanhou essa subida. Então, pode ser um mau negócio. Por outro lado, você tem um mercado muito bom, emergente também, paralelo a esse, que é o mercado de eventos privados. Muita gente vem comemorar, fazer celebrações corporativas, ou férias, ou casamentos, ou aniversários em Portugal. Por quê? Justamente porque Portugal ainda é um país mais barato em relação aos outros países, tá? Todos os países da União Europeia recentemente sofreram aumentos, por causa da guerra, principalmente. Então, assim, por mais que Portugal tenha subido o preço, ele não é o único. Todos os outros também tiveram aumentos. Então, a balança ainda está equilibrada. Pessoas que vêm de fora têm mais dinheiro, né, teoricamente, são pessoas que ganham salários mínimos mais altos, então o custo aqui ainda é mais baixo e, por vezes, é mais vantajoso para elas fazerem uma viagem inteira para cá, se deslocarem para cá, para fazer os eventos delas aqui. Então, esse é um ponto bacana. Eu estou também trabalhando em uma plataforma, estamos construindo uma plataforma de músicos. Eu já falei sobre essa plataforma em um vídeo do verão passado. Ela deve sair ainda antes desse verão, onde os músicos vão poder. E se você quiser saber mais sobre essa plataforma, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram. Se você me segue aqui, fica de olho, se inscreve no canal para você não perder, porque eu vou anunciar todos os updates da plataforma aqui nesse canal. E você, óbvio, vai estar em contato com esse mercado, que é muito melhor do que o mercado nacional, que paga 70 euros por gig, tá bom? Posso te garantir aí pelo menos vezes mais do que isso com a plataforma. Então fica de olho aí. Mais uma furada de morar em Portugal, a clássica. Você pode estar pensando aí, eu vou para Portugal para estudar, eu vou fazer um mestrado lá. Beleza, você vem numa universidade mediana, estuda aí na sua universidade mediana, e quando você sai dela, você não consegue encontrar trabalho. Porque na sua sala tinha mais 90% de alunos que eram portugueses e você vai competir mercado com eles. Desculpa, mais uma vez, a gente tem que voltar a esse assunto, mas na maioria dos casos, se o empregador português puder contratar um outro empregado português, ao invés de um brasileiro, ele vai fazer.
é infeliz, mas desculpa quem é contra, desculpa quem acha que esse comentário é injusto. Se você acha que é injusto, que eu tô falando alguma injustiça, comenta aqui embaixo, mas comenta me provando que não é uma injustiça, porque realmente eu já vi isso acontecer muitas vezes. Diversos maus tratos que brasileiros vão sofrer em universidade. Teve até um caso aí do pessoal colocar um saco de pedra na frente da universidade, dizendo assim, pedras grátis se for para atirar em um Zuca. Então assim, tem vários tipos de coisas, eu já ouvi um monte de história, eu não fui para mestrado aqui, não fiz mestrado aqui e não faria também. Até porque hoje o mercado, principalmente os mercados que eu trabalho, que são eventos, música e marketing, né? Eu trabalho bastante com marketing com companhias de Web3 nos Estados Unidos, a maioria delas, e ter faculdade hoje em dia praticamente não quer dizer nada. Eu tenho faculdade sim, mas fazer um mestrado ou algo que simplesmente me gere um diploma e não, de fato, uma prática valiosa, uma mais-valia no meu serviço, não vai aumentar o meu salário, não vai aumentar as minhas oportunidades, tá? Muita gente pensa, vou fazer um mestrado para ter mais currículo. Só que aí, meu irmão, minha irmã, quando você sai da faculdade, você realmente aprendeu alguma coisa, eu acho que nada paga o valor da experiência, nada paga o valor do profissional que entrega valor. Diploma é um pedaço de papel, não serve para quase nada. O que mesmo importa é o que você faz, quais são as suas habilidades na prática. E antes de mais nada, antes da gente falar da última furada de morar em Portugal em 2023, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Peço muito pouca coisa nesse canal, gravo esses vídeos com dedicação e é difícil de eu ter tempo para gravar vídeo, então, não custa nada para você e ajuda muito o canal. Clica no gostei e se inscreve no canal. Vamos para a última furada de morar em Portugal em 2023. Isso daqui não vai ser furada não, vão ser coisas positivas, porque às vezes a gente tem que colocar esses assuntos um pouco chamativos, furadas e tal, porque chama a atenção do pessoal. Mas eu quero dar boas notícias nesse último tópico aqui desse vídeo. A boa notícia é que atualmente Portugal liberou visto para busca de trabalho. Portanto, se você vem do Brasil, brasileiros também têm muitas vantagens aqui em Portugal. Mesmo, tem vantagens que pessoa de nenhuma outra nacionalidade tem. Aqui você tem o Estatuto de Igualdade, várias leis funcionam tanto para portugueses quanto brasileiros, isenções de vistos e tal. Então assim, se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo, muito provavelmente, se você tiver atento, você vai ver também que você tem mais privilégios do que gente de vários outros países, tá? Tem o visto de procura de trabalho, então você pode vir morar aqui, por exemplo, enquanto você procura trabalho. E se você não tiver êxito na sua busca de trabalho, tudo bem, você volta e não correr o risco de ficar naquela situação ilegal, né? Ou irregular, com visto expirado e tal, depois vai ter que ser penalizado por isso. Tem esse visto, é uma boa. Também, recentemente, agora em outubro passado, Portugal lançou esse novo visto de nômades digitais. O Brasil é um país que produz imensamente conteúdo online, acho que é o segundo país que mais utiliza a internet, que mais utiliza redes sociais e que produz muito conteúdo de valor no YouTube, no Instagram e tal, o que faz essas pessoas ganharem dinheiro com a internet, ganharem bastante dinheiro até. E esse visto é para você. Se você trabalha com internet ou se você tem um trabalho remoto no qual o seu salário seja superior a 2.700 euros, você está elegível para ter esse visto. Você simplesmente aplica na embaixada, aplica para esse visto na embaixada, comprova o que tiver que comprovar e pronto, você vai ter o seu visto de nômade digital e você pode viver aqui tranquilamente, vai pagar aí um imposto que é até mais baixo do que de quem vive aqui. Se eu não me engano, tá? Faz tempo já que eu escrevi um artigo num site que eu escrevo em inglês sobre esse assunto, então não tenho certeza. Mas aí é uma nova solução. Muita gente aqui, muitos portugueses, muitas pessoas que vivem aqui há muito tempo também, estão um pouco descontentes com isso, porque pensam que liberar o visto de nômade digital vai trazer um monte de gente rica para Portugal e vai fazer os preços subirem. Eu sou contra essa opinião, eu acho bastante legal essa iniciativa, porque justamente traz capital intelectual de fora, traz oportunidades de fora, traz negócios de fora que vão se desenvolver aqui e pode ser que agora não seja um bom momento, mas em breve, se isso florescer, né, se isso evoluir, triunfar, vai espalhar para todas as pessoas. Várias pessoas que vivem aqui, portugueses ou não, vão ter oportunidades que foram geradas por essas pessoas, por esses empreendedores que vieram morar aqui. Então, eu acho bacana. Essas são algumas das novidades de Portugal, que não são furadas, para você ter em mente quando você vier morar aqui em Lisboa em 2023. Tá bom? Eu te desejo muito boa sorte, que você se planeje, que você realmente sinta no fundo do seu coração que esse é o lugar que você tem que vir. Se você não sente isso, não venha. Ao melhor, se você não sente isso em nenhum outro lugar do mundo, não vá. Vá visitar, vá viajar, sim, sem dúvida, vá conhecer, mas sempre com a possibilidade de voltar. E, digo mais, se você pensa que morar em Portugal é bacana, você viu seu colega se dando bem, você viu o cara comprando a Ferrari com um salário mínimo,
coisas assim que a gente vê às vezes na internet, não cai nessa furada. A vida aqui também não é fácil, tá? Tem muitos portugueses passando dificuldade, muitos brasileiros também passando dificuldade, gente do mundo todo aqui, muitas vezes em situação bem ruim, financeira, emocional. Então, assim, não caia em furada. Se é da tua vontade mesmo morar em Lisboa, morar em Portugal, com certeza você vai encontrar seu caminho. Caso contrário, você vai encontrar mais rochas do que caminho. Eu te desejo muito boa sorte, tudo de bom para você nas suas pesquisas, que você encontre o melhor caminho. Meu nome é Rafael Racor, eu sou luso-brasileiro, sou músico, produtor musical, marqueteiro e uma série de outras coisas aí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau.